Opa, tudo bem, galera? É isso aí. Então, continuamos estudando. Nós queremos saber tudo sobre a língua portuguesa, como escrever corretamente, como compreender os fenômenos linguísticos que ocorrem dentro de um texto, as relações entre as palavras. Estamos crescendo muito durante esse curso, que o professor Douglas Wisniewski apresenta para os senhores. Espero que estejam realmente aproveitando cada aula, assistindo com bastante atenção, fazendo anotações. Esse curso é para ser bem aproveitado. Então, por favor, realmente estude as aulas do professor Douglas, tá ok? Não fique só olhando, distraído por aí. Realmente estude e acompanhe, porque é um material feito com muito carinho para que você saia do curso, expert, em língua portuguesa para qualquer concurso, para qualquer desafio. Legal? Então é isso aí. Sigam as redes sociais do Focus Concursos, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Também o professor Douglas, está no Instagram. Você encontra no perfil PF Douglas W. Certo? Procura o prof lá, temos um espaço para trocarmos ideias. O professor Douglas apresenta novas dicas, novidades, o que vai saindo, motivação para todo mundo. Conheça lá o perfil do Instagram do professor Douglas também, beleza? Joinha? Vamos para lá então. O tema desta aula, já que estamos aprendendo a escrever corretamente na língua portuguesa, a estrutura das palavras, a formação das palavras, a ortografia, também depende do uso do hífen. O hífen, sempre uma pedra no sapato das pessoas, certo? Tenho certeza que muitos já ao escrever, por exemplo, no WhatsApp, Facebook, redes sociais, escrevendo de uma forma informal, você, na dúvida se vai hífen, se não vai hífen, você só colocou as palavras separadas, Separa, tipo, pré-escola, Normalmente é com hífen, Mas a pessoa vai lá e escreve separado. Pré-escola, sem hífen, sem nada, separa e toca o baile, Segue em frente, Então, quer dizer, existem regras que regem o uso do hífen. Também, eu creio que a maioria dos que estão assistindo a esta aula, ou todos até, foram alfabetizados no antigo acordo ortográfico que possuía determinadas tradicionais regras de uso do hífen. Mas certas palavras que eram aglutinadas acabaram se separando agora com o hífen. Outras que tinham hífen acabaram aglutinando com o novo acordo ortográfico, beleza? E é o único acordo que está vigente, é o único acordo que é válido para hoje em dia e que vai ficar. Então, quer dizer, pegue lá as crianças e coloque também para assistir a esta aula de uso do hífen, porque estas regras que o professor Douglas está passando para vocês são as regras que valerão para a fase adulta dessa moçada que está aí hoje. Não vai mudar. Não existe projeto, não existe motivo para ter um novo acordo ortográfico tão cedo, certo, pessoal? Da língua portuguesa. Então, por mais 20, 30, 40, 50 anos, será o mesmo acordo ortográfico. Então, toda a moçadinha jovem que está hoje por aí pode aprender a ortografia de hoje, a oficial, porque é esta que valerá para o futuro. E para nós, macacos velhos aí que estamos aqui, nós que já fomos alfabetizados no outro acordo e tivemos que aprender o novo acordo, também usaremos isso provavelmente esse acordo, essa forma de escrever até o fim de nossas vidas. Espero que sejam longas, certo, pessoal? Então vamos lá, bora. Olha só, o hífen, quando você tem palavras que são palavras compostas ou até derivadas, que possuem dois ou mais elementos, podem ser escritas unidas ou separadas e ainda ligadas por hífen. Lembre-se que palavras que perderam a noção de composição, elas são escritas aglutinadamente, ou seja, junto. Veja alguns exemplos aqui, ó. Girassol, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, paraquedismo e pontapé. Quando se fala que elas perderam a noção de composição, significa que quando eu falo girassol, você não pensa mais em duas palavras, a palavra gira e a palavra sol. Você pensa na flor, girassol. Quando eu falo, o juiz deu o pontapé inicial, pontapé. Ele deu um pontapé na porta. Você não pensa no pé e na ponta do pé, você pensa no golpe já, no pontapé. Ah, eu preciso usar um paraquedas. Paraquedas, você já imagina aquele objeto, o paraquedas. E não, você não vai pensar algo que serve para parar a queda. Você entendeu, pessoal? Então, essas palavras perderam a noção de composição.
Cuidado, muita atenção com as expressões que começam com paraquedas, para-choque, para-lama, para-raio, porque a única que perdeu oficialmente a noção de composição, que portanto deve ser escrita junto, é a palavra paraquedas, né, unida, e todos os seus derivados. Paraquedas, paraquedista, paraquedismo, escreve junto. As outras com para, elas continuam separadas por hífen. Para-brisa, para-brisas. Para-choque, para-choques. Perceba que só o segundo elemento que vai para o plural. Para-lama, para-lamas. Os para-lamas do sucesso, né? Para-raios. Veja que para-raios é um substantivo masculino de 2 números. Quer dizer que ele serve para o singular e para o plural. É a mesma palavra. É que nem lápis, que termina com S. 1 lápis, 2 lápis. Né? 1 para-raios, 2 para-raios. Certo? Por isso que é um substantivo de 2 números. Certo, pessoal? Mas o que nos interessa no momento é saber que essas palavras, todas que começam com para, né? Para alguma coisa, certo? Elas são no sentido de parar, né? No sentido de parar, de impedir, né? Alguma coisa, elas são separadas por hífen. Para-brisa, para-choque, para-lama, para-raios. A única que perdeu o hífen foi paraquedas e seus derivados, tá ok? O hífen continua sendo utilizado na maioria dos substantivos e adjetivos compostos, tá ok? Então, né, em todos os casos em que você tem 2 palavras, substantivos e adjetivos compostos, lembra? É porque possuem dois radicais. Não é prefixo. Perceba que nenhuma dessas composições aqui possui prefixo ou sufixo, tá? Então, anglo-americano, quer dizer inglês e americano, com hífen. Afro-asiático, arco-íris, né? Tenente-coronel. As 2 palavras existem. Eu posso formar uma palavra só com tenente e uma palavra só com coronel, certo? Então, quando você tem 2 palavras que existem individualmente, separadamente, você pode montar frase com uma e montar uma frase com a outra. E existe uma palavra composta com as 2, coloca hífen. Coloca hífen, que praticamente sempre estará certo. Beleza? Meu tio-avô. Ó, existe a palavra tio, existe a palavra avô. Juntou? Hífen. Guarda noturno. Hífen. Norte-americano. Hífen. Afro-luso brasileiro. Hífen. Azul escuro. Ó, existem as 2 palavras separadamente. Hífen. Primeiro-ministro. Conta-gotas. Guarda-chuva. Um ano-luz. Existe a palavra ano, existe a palavra luz. Você consegue bolar uma frase com a palavra ano, consegue bolar uma frase com a palavra luz. Ou seja, quando você tem 2 radicais independentes que se conectam, é com hífen. Ah, professor, mas e quando é que você aglutina? É quando um dos 2 é prefixo ou sufixo. Quando um dos 2 é prefixo, que é aquele prefixo grego, aquele prefixo latino, e você colocou em um outro radical, temos apenas um radical e um prefixo, aí é que normalmente você vai aglutinar. Pegou a diferença? Essa é a regra geral, digamos assim. Preste atenção agora vamos começar a falar dos prefixos. Até aqui eu expliquei para você, se for palavra composta, adjetivo composto ou substantivo composto por 2 ou mais radicais, taca-lhe o hífen. Agora, se for uma palavra derivada, ou seja, que possua um prefixo, aí existem regras para colocar o hífen e regras para você aglutinar. Existem diversos prefixos, certo? Existe essa lista enorme de prefixos que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? E regras para palavras com esses prefixos. Mas também existem outros prefixos, como por exemplo sub, por exemplo hiper, inter, super, por exemplo circum, pan, por exemplo pós, pré, pró, outros prefixos que seguem regras próprias, regras específicas, tá ok? Então primeiro vamos memorizar esta listona de prefixos que eu coloquei lá no início, porque todas as regras que eu vou falar por primeiro, elas se aplicam a todos aqueles prefixos ali. Só depois eu vou falar dos prefixos, né, que merecem regrinhas especiais, como estes, como estes, como estes, como este, tá? Então agora vamos ver as regras para estes prefixos, tá ok? Para essas 3 listinhas aqui. Professor, como é que eu vou decorar tudo isso? Como é que eu vou memorizar? Eu vou lhe falar que eles possuem algo em comum, que é o que eu uso para lembrar deles.
Todos eles são prefixos, ok? Todos eles têm pelo menos duas sílabas: agro, ante, bio, certo? E todos eles terminam com vogal. Vogal, 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 terminam com vogal, certo? Então é uma lista de prefixos que tem pelo menos duas sílabas e que termina com vogal, tá ok? Qual a regra para eles? Vamos dar uma lida neles primeiro? Ó, quais são, professor? Tá, pelo menos uma vez aí para você tentar memorizar. Repita comigo, vai lá. Aero, agro, ante, anti, arque, alto, bio, contra, eletro, entre, extra, gel, hidro, infra, intra, macro, maxi, micro, mini, multi, neo, pluri, proto, pseudo, rádio, retro, semi, sobre, supra, tele, ultra. Ok? Agora as regras. Se a palavra, né, na qual você vai afixar, né, este prefixo, qualquer um dessa lista de prefixos de duas ou mais sílabas que termina com vogal, se ela começar com H ou começar com uma vogal idêntica à vogal que termina o prefixo, o hífen é obrigatório, tá? Então, quer dizer, vogal idêntica, né, no final do prefixo e no início da palavra, você separa por hífen, porque ficaria esquisito dois is juntos, dois os juntos no meio da palavra, certo? Ficaria esquisito. Separa por hífen, certo? E se for um H também, porque imagine você pegar a palavra anti-horário e escrever junto, ó que esquisito, deixa eu arrumar aqui, anti-horário. Tenta escrever junto, ó, não funciona, como é que esse H vai ficar solto ali no meio, certo, pessoal? Né? Tá ok? Entendeu? Então, você separa H ou vogal idêntica, H ou vogal idêntica, H ou vogal idêntica, beleza? Veja alguns exemplos aqui, com hífen obrigatório. Anti-horário, auto-observação, intrahepático, micro-organismo, pseudo-hermafrodita, sobre-humano, teleentrega, anti-infeccioso, contra-ataque, micro-ondas, mini-hotel, supra-axilar, ultra-humano, arqui-inimigo, eletroótica, micro-ônibus, multi-inseticida, pseudo-orgasmo é boa, pseudo-orgasmo, teleeducação, ok? Que mais, professor? Bom, se o segundo elemento começar com R ou S, você sabe que tanto o R quanto o S, quando está no meio de duas vogais, né, ele muda de som, né? Um R fica fraquinho, R, e o S tem som de Z, como na palavra casa. Então, para ter o som de S e o som de R, você tem que dobrar. Dois R's, como em carro, e dois S's como em massa. Então quer dizer que se você pegar qualquer um daqueles prefixos que tem pelo menos duas sílabas e que termina com vogal, e você vai acrescentar uma palavra que começa com S ou uma palavra que começa com R, você gruda e dobra. Dobra o R ou dobra o S, tudo para manter a sonoridade, né? Então, agrossocial. Se eu colocar apenas um S, vai ficar algo como agrosocial, né? Antirreforma. Se você colocar só um R aqui no meio, vai ficar antireforma. Antireformista, beleza? Então você dobra o S e dobra o R por um motivo óbvio, para manter a sonoridade forte do S e para manter a sonoridade forte do R. Combinado? Tá ok? Então é fácil de lembrar, certo, pessoal? Lembrando que o prefixo termina com vogal. Ó, agrossocial, antirreformista, autorrespeito, contra-reforma, microsegundo, multirracial, rádio-relógio, ultra-rápido, antessala, antissocial, autorretrato, contrassenso, mini-rádio, neorrealismo, semirreta, cosseno, arquirrival, autossuficiente, extrasensorial, mini-saia, pseudo-sigla, supra-sumo, ultra-romântico, certo, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Que mais? O que nós temos agora? Bom, se o segundo elemento começar com vogal diferente, nós já vimos que se for vogal igual, hífen. Se for vogal diferente, que nem autoescola, auto-e, o-e, gruda, certo? Vogal diferente ou qualquer outra letra que não seja H, nem R, nem S.
Qualquer outra letra que não seja nem H, nem R, nem S. Você gruda, somente gruda, não usa hífen, não dobra a letra, não faz nada, somente puf, gruda, como um ímã. Pum, pum, né? Exemplo, aeroespacial, vogal diferente. Agroindústria, vogal diferente. Antedata, ó, vogal com D, pá, gruda. Antiácido, vogal com vogal diferente, gruda. Autoestrada, né? Gruda. Intrauterino, né? Neoimpressionismo, radioamador, semianalfabeto, conheço alguns, ultravioleta, agroexportador, anteato, antegozo, antijogo, né? Extra classe, minifúndio, radiopatrulha, semivirgem, isso me lembra minha primeira namorada, suprarracional, certo? Suprarracional, e aí vai, beleza, pessoal? Que legal. Agora, então, tudo que eu falei até agora serve para os prefixos de 2 sílabas ou mais que terminam com vogal. Agora a gente vai ver alguns outros prefixos. Prefixos de uma sílaba, prefixos que terminam com R, prefixos que terminam com consoante, que nem sub, né? Então ele segue outras regras, preste atenção. O sub terá hífen sempre que for seguido de H, de R ou de B, porque ele termina com B, certo? Então, subhepático, hífen porque vem H. Sub-região, hífen porque é R. Subreitor, R. Subbase, B. Cuidado, porque se for outra coisa que não seja H, nem B, nem R, certo, pessoal? Aí ele gruda, ó. Subestimar, sublinhar, né? Pega a palavra subsolo, por exemplo, ó. Alguém perguntou, e o S, professor? Não, o S não, gruda. Subsolo. Percebeu? Ó, subsolo, né? E o subhumano? O subhumano criou tanta polêmica que eles tinham definido de uma forma, na regra, e aí metade da literatura tinha escrito de um jeito, metade da literatura tinha escrito de outro jeito. Reuniram-se os gramáticos e mudaram o acordo ortográfico na palavra subhumano, tornando oficial que se escreva corretamente o subhumano com hífen e H, ou que se aglutine tirando o hífen e tirando o H. Certo? Então as duas formas existem. Esta aqui é a forma, né, tradicional, subhumano, porque é o sub com palavra com H, daí hífen, tá certo? E essa aqui foi aceita na língua portuguesa depois de um debate entre os nossos, né, nossos léxicos, né, especialistas em léxico, né? O subhumano, ok? Tá, cuidado com esses 3 prefixos aqui, hiper, inter e super. O que eles têm em comum, professor? Eles terminam com R, tá? Então, eles terão hífen se forem seguidos de H, sempre o H é hífen, ó, coloca na sua cabeça, é H, hífen. Tem H, taca-lhe hífen, Marco Velho, certo? Então, H é hífen. E o R? R porque ele termina com R, percebeu? Né? R porque ele termina com R, daí hífen também. Então, eu fui num lugar hiper requintado, né? Esta é uma super revista. Eu conheci o Super-Homem. E se for outra coisa que não é H nem R, gruda, hipermercado, superintendência, certo, pessoal? Sem medo de ser feliz. Tá, e esses dois aqui, circum e pan, o que tem em comum? Esses dois prefixos, circum e pan, terminam com sons nasais, com M, com N, sons nasais. Já estudamos fonética, né? Legal essa sequenciação da aula, né? Então, olha só. Os que terminam com som nasal terão hífen se a palavra seguinte começar com som nasal, ou seja, com M ou com N. Se começar com H, nós sabemos que com H sempre tem hífen. E também se começar com qualquer vogal. Olha que legal. Circunescolar, circunhospitalar, circunmurado, pan-africano, pan-americano, circunnavegação. Legal, taca ali hífen sempre. Essas aqui, ó, pós, pré, pró, que grupo é esse? Esse é o grupo dos prefixos de uma sílaba que começam com P, né? Pós, pré e pró. Né? Uma sílaba que começam com P. A regra é meio abstrata. Ela fala que se a palavra que vem depois ela possui tonicidade, é uma palavra forte, digamos assim, uma palavra grande, você coloca o hífen. Agora, se a palavra que vem depois é mais pequenininha, mais curtinha, aí você gruda. Então, ó, pós-graduação, hífen, pós-tônico, hífen, pré-escolar, hífen, pró-africano, hífen, pré-vestibular, hífen. E algumas palavrinhas mais pequenininhas, pós-por, prever, promover, certo? Aí você aglutina, porque é como elas sempre foram escritas, certo? Cuidado com esses aqui, ó. Além, a, quem, recém e sem, são os prefixos que terminam com em,
né? Então, eles sempre são com hífen, não importa o que vem depois, tá? Ele mora além mar, ele viajou aqui em fronteiras, recém-casado, é um sem cerimônia, mas é um sem vergonha, mas eu fui lá um sem número de vezes para conversar com aquele sem CPF, né? E assim por diante, tá bom? Esses aqui também, esse grupinho de prefixos aqui, ó, ex, sota, soto, vice e viso. O que eles têm em comum? Pois é, não tem muita coisa em comum. Esse é aquele que deixou de ser. Sota e soto é algo como copiloto. O sota piloto é o é o auxiliar. Esse deixou de ser. Sota e soto é o auxiliar. E vice e viso é auxiliar também, tipo vice-presidente. É o cara que não é o principal, é o auxiliar. O sota piloto não é o principal, é o auxiliar. O ex-marido não é o principal, é o auxiliar, né? Então, alguns exemplos. Taca hífen sempre. Ex-almirante, ex-marido, sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente e viso-rei. Esses aqui, ó, sota, soto e viso, só são utilizados em Portugal e África, países africanos que falam português. O que nos atinge são esses dois aqui, ó, aqui no Brasil. Ex e vice, sempre com hífen. Tá? O prefixo bem, né? Normalmente é com hífen, tá bom? Então, bem-estar, bem-humorado, bem-criado, bem-vindo, ó. Só tem dúvida às vezes de colocar uma plaquinha de bem-vindo com hífen, né? Bem-mandado, bem-nascido, bem-visto, tá? Exceções, então, palavras como bem-vindo, se for o nome próprio de uma pessoa, existe, né? Nomes antigos. Seu bem-vindo, como é que tá o senhor? Dona bem-vinda, né? Seja bem-vinda, dona bem-vinda. Sejam bem-vindos, dona bem-vinda, e seja bem-vindo. Ficaria esquisito. Um casal chamado bem-vinda e bem-vindo, né? E tivessem inimigos e falassem, aqui eles não são bem-vindos. Quem? O bem-vindo e a bem-vinda. Quem? Bem-vindo e a bem-vinda. O que eles não são? Bem-vindos. Quem? O bem-vindo. Não é bem-vindo. Deixa pra lá. Então é o seguinte, tá? As exceções, palavras como bem dizer, bem querência, bem fazejo. Beleza? Junto. Legal. E o prefixo mal, né, professor? Se for com H ou vogal, separa. Senão você gruda. Ó, mal afortunado, mal-estar, mal-humorado e junto, mal criado, mal nascido, mal visto, né? Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta o seu sorriso. Ai, 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 sem você não posso ser feliz. Parei. Tá, palavras que estão relacionadas à botânica e à zoologia com hífen. Tá? São aquelas palavras compostas por duas palavras independentes. Couve-flor, ervilha de cheiro, cobra-capelo, andorinha do mar, bem-te-vi, erva doce, bem-me-quer, formiga branca, cobra d'água, andorinha grande. Certo, pessoal? Cuidado com as dicas especiais aqui, algumas situações delicadas que você deve também respeitar, tá? Quanto ao uso do hífen. Primeira regra, não se utilizará o hífen em palavras iniciadas pelo prefixo co. Ele irá se juntar ao segundo elemento, mesmo que este se inicie por O ou H. Neste último caso, corta-se o H, certo? Se a palavra seguinte começar com R ou S, dobram-se o R ou S, né? Então, co-administrar, coautor, coexistência, cooptar, mesmo junto, ó, mesmo que seja a mesma vogal, junto. Coerdeiro, cadê o H? Sumiu. Corresponsável, dobrou o R. Cosseno, dobrou o S. Legal? Que mais? Não se utilizará o hífen com a palavra não, ao possuir função prefixal. Quando não for um prefixo, é sem hífen. Tipo, vamos lutar pela não violência, né? Queremos a não agressão. O não comparecimento acarretará em multa. Que mais? 3. Não se utiliza o hífen em palavras que possuem os elementos bi, tri, tetra, penta, hexa, tetra, né? É isso aí, sem hífen, beleza? Né? Para vocês aí que serão hexacampeões daqui a pouco, ó, juntinho, vai treinando, bicampeão, bimensal, bimestral, bienal, tridimensional, trimestral, triênio, tetracampeão, tetraplégico, pentacampeão, pentágono, e aí vai, sempre juntinho. Legal? O hífen e a translineação, uma última dúvida para vocês então, galera. Translineação é o que nós chamamos quando uma palavra chega ao fim de uma linha. Vamos colocar uma linha meio aqui, ó.
certo? E você está escrevendo sua redação, chegou aqui no final da linha, certo? E você tem que pular para a próxima linha. Esse processo se chama translineação, certo? Tudo bem, você coloca hífen, né? Vamos imaginar um texto qualquer, né? O Brasil precisa, ó, hífen, né? Não é underline, não é aqui que coloca, tem gente que coloca aqui, isso não existe, pessoal. Em nenhuma língua no mundo eles usam underline para fazer translineação, é um erro, não faça isso na sua redação, tá? Hífen, no meio da linha e antes de chegar aqui, e não, o pessoal faz isso porque ele escreve até no finalzinho esse i aqui, ó, e aí coloca o underline, tá errado. Se algum professor te ensinou isso, ele está ultrapassado, isso é do tempo da máquina de escrever, certo? Na época da máquina de escrever, os caras chegavam no final, trancavam a máquina de escrever. Daí davam um backspace que tinha lá, né, um retrocesso na tecla, né? E aí, como não tinha mais espaço para colocar o hífen, eles colocavam underline. Mas isso era uma muleta para datilografista. Só para ver, isso é muito anos 80, velho, tá? Não use underline, por favor, para translineação. Então, o Brasil precisa, né? E assim vai, né? Tá. Agora, digamos que nós vamos colocar aqui, né? Alguma referência, por exemplo, né? Coloca lá, entregar-lhe, né? Para entregar-lhe, né? Então, eu vou colocar um hífen aqui, porque a palavra entregar-lhe foi cortada. Eu sou obrigado a repetir o hífen aqui, né? Por quê? Porque se eu escrevesse a palavra precisa numa linha, ficaria assim, certo? E se eu escrevesse a expressão entregar-lhe em uma linha, ficaria assim, entregar-lhe, certo? Então, como eu cortei aqui, eu coloquei um hífen, se eu cortar aqui, eu devo colocar um hífen, mas devo manter esse hífen que existe aqui, certo? Para dar mais clareza à frase, tá? Então, corte normal, um hífen. Se for cortar exatamente no lugar onde já havia um hífen, você coloca esse hífen para avisar que está cortando e coloca esse hífen que é o hífen que já estava originalmente na palavra aqui no início da próxima linha. Beleza? Como diz a regra aqui, ó, havendo coincidência de fim de linha com hífen, deve-se por clareza gráfica repeti-lo no início da linha seguinte. Beleza, galera? Essas foram as dicas do professor Douglas Wisniewski, né? Sobre a questão do uso do hífen. Tranquilo? Já está aí ansioso para o próximo concurso público? Então, temos mais aulas ainda para estudar. Um abraço a todos e até a próxima.